Se todos somos espíritos reencarnados, não existem espíritos novos? Como seriam esses espíritos no primeiro momento de existência? Interessante pergunta. A primeira encarnação, se pode dizer assim, os benfeitores espirituais dizem que não sabem, não sabemos, a espiritualidade não nos revela esse exato momento, né? Isso é interessante, né? A doutrina espírita tem muitas respostas, mas a espiritualidade nos traz aquilo que nós estamos no grau ainda de compreender. Outras, eles não nos trazem porque trariam mais prejuízos no nosso saber e pouco nos auxiliaria no nosso progresso, na nossa evolução como ser espiritual, no aspecto moral e intelectual. Agora, existem vários mundos habitados. O planeta Terra não é o primeiro. Então, os espíritos que têm ali as suas primeiras experiências mergulhados na matéria, são espíritos ainda bastante primitivos, eles estão em outros mundos, mas menos avançados, como se fossem salas, né, de aula, e grau a grau a gente vai trocando de sala, de mundo e vai progredindo. Então, muitos relatam, né, se nós sempre reencarnamos, de onde estão vindo esses espíritos, né? Se a população tem aumentado tanto, né? Bilhões e bilhões de pessoas cada vez mais. Os mundos, eles são solidários entre si. Então, o próprio Jesus diz, né? Meu Pai trabalha, meu Pai ainda segue trabalhando. Então, a obra divina ainda não está interrompida. Jesus segue criando, Deus, melhor dizendo, segue criando mundos e seres. E nós vamos compreender que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Então, vai desde o reino mineral, transfere para o vegetal, animal e hominal. Agora, existem elos nessa corrente que muitas vezes nós não compreendemos, porque estamos de forma limitada mergulhados na matéria. E aí vai ter um livro de André Luiz que diz evolução em dois mundos. Ou seja, se nós procurarmos o elo de evolução somente na matéria, no planeta Terra, a gente não vai compreender, porque tem elos que estão no mundo espiritual. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.